Boa noite. Boa noite. Hoje, no Jornal de Amanhã, nós vamos falar um pouco sobre o CPC 22, Informações por Segmento. Aprofundaremos então sobre o princípio básico, o alcance, a divulgação e a mensuração do CPC 22. E quais são os princípios básicos desse CPC? O princípio básico desse CPC é que a entidade deve divulgar a informação, permitindo ao usuário, assim, o poder de tomar a decisão e avaliar a natureza e os efeitos financeiros das atividades do negócio que ela está envolvida, certo? E os ambientes econômicos também, qual ele está operando aí com o seu capital. E onde se aplica esse CPC 22? O CPC aplica-se às demonstrações contábeis separadas ou individuais da entidade, sobre também as demonstrações consolidadas entre a controlada e suas controladoras, inclusive cujos instrumentos de dívida ou patrimonial que sejam negociados em mercado de capitais, bolsa de valores, incluindo mercados locais e regionais. Se a entidade ela não for obrigada a aplicar esse pronunciamento, e mesmo assim ela resolver divulgar, e nessa divulgação tem informações que não estiverem de acordo com esse pronunciamento, ela não deve classificar eles como informações por segmento. No que se refere a segmento operacional, são componentes que desenvolvem atividades de negócio, das quais podem se obter receitas e se incorrer despesas, incluindo operações relacionadas com outros componentes da mesma entidade. É importante lembrar que estes componentes devem ser regularmente revisados pelos gestores da empresa para que eles possam tomar decisões a respeito dos seus recursos que possam ser alocados ao segmento e para a avaliação do seu desempenho. Samara, você sabia que esse componente ele deve ter uma informação financeira individualizada disponível? Sério? Como assim, Felipe? Mas e como que essa divulgação é feita nessas empresas? Então, Samara, a entidade ela deve divulgar separadamente as informações sobre cada segmento, que esse segmento tenha sido identificado ou que resulte de agregação de 2 ou mais desses segmentos. E desde que supere os parâmetros mínimos quantitativos que eu vou te informar agora. Mas isso você só vai aprender no próximo bloco. Vamos para os comerciais. Ho, ho, ho! Por que Alfa? Porque na purificadora Alfa tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba então nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. E você, Papai Noel, gosta mais do quê? Ho, ho, ho! Do cacetinho. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Pão quentinho. A toda hora. Boas festas! Samara, mas como assim você não deu isso daqui ainda? Por favor, me explique então. Então, vou te ajudar com isso. Quando a sua receita é reconhecida, incluindo tanto as vendas para os clientes externos, quanto as vendas ou transferências de intersegmentos, é igual ou superior a 10% da receita combinada interna e externa de todos os segmentos operacionais, é obrigatório fazer a divulgação desse resultado. Mas o que mais podemos ver sobre isso? O montante em termos absolutos do lucro ou prejuízo apurado é igual ou superior a 10% do maior em termos absolutos dos seguintes montantes: o lucro apurado, combinado de todos os segmentos operacionais que não apresentaram prejuízos, e prejuízo apurado combinado de todos os segmentos operacionais que apresentaram prejuízo. Tem também mais um: quando seus ativos são iguais ou superiores a 10% dos ativos combinados de todos os segmentos operacionais, também é obrigatória a divulgação. E aí pessoal, estamos aqui agora no plantão do Jornal de Amanhã e estamos aqui para mostrar para vocês 3 exemplos aqui do nosso potencial de atuação desse CPC. O primeiro exemplo é essa tabela que o próprio CPC traz, informando um formato sugerido para divulgação de informações.
O enunciado lá no CPC fala o seguinte: a seguinte tabela ela ilustra um formato sugerido para a divulgação de informações sobre lucro ou prejuízo, ativos e passivos por segmento reportável, aqueles segmentos que informamos anteriormente. O mesmo tipo de informação é exigida para cada ano em relação ao qual é apresentada uma demonstração do resultado, ou seja, a cada ano é necessário apresentar uma informação desse tipo aqui. A companhia diversificada, que no caso é a companhia exemplo, ela não aloca despesa, ou seja, receita com tributos sobre o lucro ou ganhos e perdas não recorrentes a segmentos reportáveis. Se você entendeu isso, meus parabéns. Além disso, nem todos os segmentos reportáveis possuem itens não caixa significativos, exceto depreciação e amortização. Vou explicar isso daí para vocês. Quando ele fala aqui que a companhia diversificada ela não aloca despesa com tributos sobre o lucro ou ganhos e perdas não recorrentes a segmentos reportáveis, ela fala o seguinte, que ela não tem nenhum tipo de tributo sobre o lucro ou ganho e perda, certo? Em relação a esses segmentos que foram apresentados aqui, esses segmentos reportáveis, os segmentos que ela tem obrigação de demonstrar. Além disso, nem todos os segmentos reportáveis possuem itens não caixa significativos, ou seja, nem todos os segmentos aqui reportados aqui, nem todos esses segmentos obrigatórios, eles possuem itens não significativos, ou seja, itens que vão ser uns sub-itens que não precisariam ser informados, exceto a depreciação, é claro, e amortização, né? Os valores nessa ilustração são assumidos como sendo os valores nos relatórios utilizados pelo principal tomador de decisões operacionais, certo? Aquele cara, ou seja, no caso sempre é o diretor, um grupo de diretores que tem como base aí a administração inteira da empresa. Nessa primeira foto aí, nesse primeiro balanço, a gente tem o seguinte: a gente tem vários setores aí aqui em cima, no caso o setor de peças automotivas, o setor de barcos motorizados, o setor de software, de eletrônica, finanças e todos os demais outros setores que não são 10% maiores do que a soma do total, entendeu? E eles são categorizados aí em outros setores. Podemos ver aqui na coluna da esquerda que temos vários tipos, vários segmentos aí de demonstrações, ou seja, a gente tem aquela primeira falada primeiramente lá em cima, anteriormente a receita de clientes externos, temos aí embaixo a receita entre segmentos dessas operações, receita de juros, despesa de juros, receita de juros líquida, depreciação e amortização, resultado do segmento reportável. E temos aí embaixo aí também outros itens não caixas significativos, ou seja, são itens que não têm um segmento próprio, porém eles têm significância nesse resultado, que no caso aí é a redução no valor recuperável aí de 200 na conta de barcos motorizados. Esses desembolsos por ativos não circulantes por segmento reportável são esses desembolsos que tem cada ativo aí por segmento, separaram eles por segmento. Se vocês perceberem aí que eles são somente dos segmentos reportáveis. Então, o último ativo lá, que é todos aqueles segmentos lá não reportáveis, ele está em branco. E temos aí também os passivos por segmentos reportáveis. Ou seja, segue a mesma lógica do de cima, o último lá, que são aqueles ativos que não têm a obrigatoriedade de serem divulgados, ele está em branco lá, tem zero, porque não tem nenhum saldo. Temos uma nota explicativa aí no final desse quadro que ela está falando o seguinte: receitas de segmentos abaixo dos parâmetros mínimos quantitativos são atribuíveis a 4 segmentos operacionais. Esses segmentos incluem uma pequena propriedade para investimento, um negócio de equipamento para aluguel, um serviço de consultoria de software e uma operação de leasing. Ou seja, isso daqui é todos os demais, certo? Que eu tinha falado lá em cima. E aqui está falando o seguinte: nenhum desses segmentos jamais atingiu quaisquer dos parâmetros mínimos quantitativos para a determinação dos segmentos reportáveis. Ou seja, é aquele que eu falei dos 10% falado aí anteriormente. E não somente dos 10%, daqueles vários outros critérios lá que são necessários para a divulgação desses relatórios.
O segmento financeiro, aqui está falando aqui também nessa nota explicativa, o segmento financeiro tem nos juros a maioria de suas receitas. A gestão recai primariamente sobre a receita líquida de juros, não nos valores da receita bruta e despesa quando da administração desse segmento. Portanto, como permitido pelo item 23, somente os valores líquidos estão sendo divulgados, isso é conforme o item 23 desse CPC. Temos aqui também outro exemplo importante que é trazido aqui no final do CPC, que vai falar sobre informações geográficas. No enunciado, ele está falando o seguinte: os itens a seguir ilustram as informações geográficas exigidas pelo item 33. Visto que os segmentos reportáveis da companhia diversificada estão baseados em diferenças em produtos e serviços, não é exigida nenhuma divulgação adicional de informações de receita sobre produtos e serviços. Aqui nesse gráfico, ele está falando o seguinte: cada país a quantidade de receita e de ativo não circulante que ele há no país. Ou seja, ele vendeu 19 mil dólares, no caso, nos Estados Unidos, e tem um ativo não circulante lá de 11 mil dólares. No Canadá, ele vendeu 4.200 dólares e não tem ativo circulante lá, ou seja, pode ser que ele não tenha uma sede da empresa, ele somente exportou a mercadoria. E isso é explicado ali embaixo, ali no rodapé, informando que as receitas elas são atribuídas aos países com base na localização do cliente e não na localização da empresa. E temos aqui como terceiro e último exemplo um dos balanços divulgados pela empresa CEMIG no ano de 2012, no qual vocês podem ver que ela demonstra o resultado dela segregado por atividades, começando ali, acompanhando a linha da descrição. Na área de energia elétrica, ela separou em 3 áreas, que é a geração, a transmissão e a distribuição, e detalhou todas essas informações aí nesses 3 segmentos. Ela também separou as informações aí pelo segmento da transmissão de gás, todos esses números aí também, e também detalhou aí o sistema de telecomunicações. Ela ainda separou ali em outras, aqueles outros segmentos, e também separou o elemento de eliminações. No caso, esse balanço contábil da CEMIG tem um artigo escrito pela Valéria Aparecida de Alves Pinheiro, uma pós-graduada em MBA na IFRS, e foi auxiliada pela doutora em Ciências Contábeis pela USP, a Camila Pereira Boscov, no qual ela disse que a CEMIG foi a que mais detalhou as informações exigidas pelo item 23 do CPC. E ela também afirma o seguinte, que no entanto o excesso de informações pode confundir a análise e surtir efeitos negativos. Muitas vezes o excesso de informações pode esconder as informações mais importantes.